Fala galera da Rádio Geek, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos da Rádio Geek. Não, nós não vamos fazer aquele programa tradicional de 1 hora, estamos em quarentena devido à pandemia do coronavírus que paralisou aí as atividades presenciais. Não estamos presentes no estúdio, que está com acesso restrito, mas continuamos aqui gravando os nossos programas numa espécie de drops aqui. A gente faz pequenos programas de 10, 15 minutinhos falando sobre aspectos importantes, tanto o News Games quanto o Anime Station. A gente está fazendo desta forma o nosso programa aqui repercutir. Peço desculpas aí pelo barulho da rua, esse vídeo está sendo gravado aqui de celular, mas a gente não vai deixar vocês sem as informações que são necessárias. Hoje eu quero falar de um aspecto específico de um jogo. Aviso de antemão, esse vídeo tem spoilers. Não spoilers definitivos, não spoilers pesados, mas tem spoilers sobre o final de Death Stranding. Foi o último vídeo que eu gravei aqui para o News Games. Eu fiz um review do jogo, comparando um pouco com os tempos que a gente está vivendo de coronavírus. E eu quero falar sobre um aspecto específico, sobre o enredo e parte do final do jogo, que tem uma ligação com outro game muito importante. Eu não encontrei nenhum vídeo na internet, pelo menos, que falasse a respeito disso, mas vamos falar sobre o Playable Teaser que o Hideo Kojima, o Guillermo del Toro e o Ludwig Forssell, ele era o compositor da trilha, lançaram para a série Silent Hills com a Fox Engine para o PlayStation 4 em 12 de agosto de 2014. O Playable Teaser, para quem não lembra, era um jogo de terror. Acho que foi praticamente a primeira incursão aí primeira investida do Hideo Kojima no setor do terror, na área do terror de games. Ele já tinha manifestado interesse por essa área antes. Essa experiência, pelo visto, foi muito positiva, embora não tenha ido para frente, porque logo depois de 2014 o Kojima entrou numa crise muito profunda com a Konami, que era a empresa que ele estava trabalhando desde 1986. Ele que é um dos designers de games mais reconhecidos no mundo todo pela série Metal Gear, por Snatcher e Policenauts, reconhecido também por Zone of Enders, diversos outros títulos. E o PT foi lançado aí com um enredo relativamente simples, enredo ainda que está sendo destrinchado, ainda tem youtubers que estão pegando a programação do jogo e descobrindo coisas dentro dele. Ele é um jogo que é o seguinte: você controla um protagonista que acorda num cenário muito parecido com uma prisão, e ao atravessar a primeira porta ele entra num loop infinito de corredores, de um banheiro e de cômodos de uma casa de uma família, que você vai descobrindo ao desenrolar do jogo que a família pertence a uma fantasma que está presente nesse cenário, que se chama Lisa. Ela era mãe de 2 filhos, uma criança pequena, e ela estava grávida de uma menina. Essa Lisa passou a trabalhar como balconista num bar porque o marido dela ficou desempregado. O marido dela ficou desempregado. O marido dela, justamente por não encontrar emprego, entrou em depressão, e ele passou a beber e cometer aí, ficou aí abusando de álcool e de outras substâncias em casa, enfim, naquele quadro depressivo, enfim, a crise que muitas pessoas vivem no mundo, inclusive até hoje. O desemprego está aí como um grande problema para a humanidade, e tanto quanto a depressão, que é realmente um mal muito grande para as pessoas no cotidiano. Essa Lisa é morta pelo esposo, porque ele descobre que ela o estaria traindo com o chefe dela nessa loja de departamento, e você só sabe disso ouvindo um programa de rádio dentro do jogo e tendo flashes do que aconteceu dentro daquela casa. Bom, o PT, ele é um grande puzzle. Ele é um grande universo paralelo em que você tem que escapar da Lisa. A Lisa é a grande vilã do jogo, e ela fica tentando te matar, e ela fica tentando te colocar no início do puzzle. Ele é bastante aterrorizante. Acho que posso dizer pra vocês, por mais que eu goste da franquia Resident Evil, por mais que eu goste do próprio Silent Hills, eu acho que o PT é a experiência mais assustadora que você vê dentro desse contexto de familicídio. E aí ficou uma dúvida quando ele saiu, porque como o Kojima saiu da Konami, esse era um projeto da Konami,
embora ele não tivesse uma ligação explícita com a série Silent Hills. Ele foi abandonado, depois foi retirado da PS4 Store. Alguns poucos jogadores ainda têm esse jogo, que era baixado gratuitamente, uma vez que ele era um teaser. Muitas pessoas fizeram gameplays na internet, reações de sustos com a aparição da Lisa, do fantasma. Ele era muito... apesar dele ser relativamente curto, ele tinha um final difícil para passar, em que você tinha que usar o próprio microfone do PlayStation para descobrir o nome do pai e liberar a última passagem desse tipo de puzzle. Eu passei as últimas semanas lendo muito a respeito dele, e uma coisa engraçada é que o que a gente não estava esperando, e as pessoas que terminaram Death Stranding sabiam disso, o Hideo Kojima reaproveitou essa história. Já era um pouco esperado, porque o Guillermo del Toro está no elenco do Death Stranding, teve uma participação muito maior do que o esperado. O pessoal achou que ele fosse fazer apenas uma ponta no jogo, mas ele é um personagem importante até o final do game. E o enredo da Lisa, do marido dela, desse familicídio, está presente em Death Stranding. Eu não vou falar do grande spoiler, mas um dos personagens de Death Stranding é o Cliff, que ele é uma espécie de antagonista do Sam Porter Bridges. Ele é um veterano, um soldado que combateu em guerras nos anos 2000, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, mas ele aparece também em alucinações do próprio Death Stranding em cenários da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E a história da Lisa é transferida justamente para o personagem Cliff dentro do Death Stranding. Ele também é obrigado a matar a esposa, ele vive com o terror do que ele acabou de fazer com a mãe e dos filhos dele. Tem algumas alterações nessa história, porque no pai, no playable teaser de Silent Hills, ele mata a mãe e os 2 filhos. Pelo menos é isso que a gente entende, apesar da gente ver uma imagem também de um feto, um choro perturbador de bebê. Mas o que a gente tem é que os filhos também teriam sido mortos, mas essa história foi transferida para o Death Stranding. Tem um outro detalhe da história, mas esse eu realmente prefiro não contar para vocês, porque eu acho que estraga a experiência, pelo menos a experiência. Muitas pessoas criticam o Hideo Kojima pelo enredo do Death Stranding, acham confuso demais para uma ficção científica, acham muito mirabolante. E tem essa diferença também de temática, tá, gente? Death Stranding é uma ficção científica apocalíptica e o PT é um jogo de terror. Então, a história é reaproveitada, mas ela é reaproveitada com uma outra ótica, com uma outro ponto de vista. Então, não é o mesmo aproveitamento que você tinha com esses mesmos personagens. Mas é curioso como o Hideo Kojima realmente reaproveitou esse enredo de um teaser, que é um jogo que geralmente é zerado em 15 minutos, você sabe todos os detalhes de como zerar os puzzles, mas não isso acabou sendo estendido e ampliado dentro do Death Stranding, ou seja, a história do faminicídio está presente, tanto que o elenco do PT tá no Death Stranding. O Norman Reedus é o Sam Porter Bridges, o Mads Mikkelsen não estava no PT, mas entra no meio dessa história, e você tem o Guillermo del Toro, que não tem uma relação direta com esse enredo que o Kojima criou pro PT, porque o Guillermo del Toro no PT, ele era na verdade um dos diretores, ele não era um dos atores e nem um dos personagens do jogo. Mas é interessante como eles estão fazendo esses trabalhos conjuntos, o que reforça mais, gente. Agora saindo um pouco dos dois games, estou aqui nesse vídeo para falar da ligação dos dois, mas isso reforça o quanto o Kojima está voltando um pouco para as origens dele. Ele sempre quis ser um cineasta, e cada vez mais ele está convidando pessoas do cinema para fazerem jogos com ele, e muito provavelmente a Kojima Productions, que é a empresa que ele criou depois de sair da Konami, vai entrar no ramo de cinema, vai colocar diretores e parceiros como o Guillermo del Toro para trabalharem, e aí pode esperar o Kojima trabalhando com temáticas de terror, de filmes de ação, de muita coisa que ele posta. O Hideo Kojima é meio que um workaholic que usa muito rede social, então você vê todos os gostos pessoais dele no Instagram. Ele faz listas e listas de filmes favoritos, de músicas favoritas que ele anda ouvindo, e a gente pode esperar sim mais ligações de jogos diferentes dentro da obra toda dele, porque ele reaproveita histórias, ele reconta ideias, ele mexe com memes. A primeira ideia moderna de meme que a gente usa muito na internet hoje, ele explorou no Metal Gear Solid 2,
E a gente tem essa história agora, que a morte da Lisa, esse familicídio, no caso é o homicídio de uma família toda, um crime que, segundo o próprio programa de rádio do PT, era muito comum no passado, quando a família entrava numa grande crise. Isso eventualmente acontecia e continua acontecendo nos dias de hoje. Basta ver os programas policiais, os programas sensacionalistas jornalísticos, a gente ainda vê muito drama humano acontecendo, e essa é uma história que o Kojima aproveitou nesse teaser e transferiu para um pedaço muito importante do enredo de Death Stranding. Então, gostando dessa série de vídeos aí do News Games, acompanhe as redes sociais da Rádio Geek aqui, curta o vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais, assine o canal, ative as notificações. Eu continuo aqui tô coordenando o Anime Station que o Caio está apresentando e também estou coordenando os vídeos que a Monique Alves está mandando aqui para o News Games. Obrigado pela atenção de todos e até mais, bonitinhos!